Olá, meu abraço fraternal, meu carinho. Muito obrigado por você estar aqui conectado, assistindo essa palestra. Um beijo no seu coração. Para aquele que não me conhece, meu nome é Richard, sou do grupo Socorrista Bezerra de Menezes. Bem, gente, o tema de hoje é um tema revolucionário, vamos dizer assim, não é? É um tema aonde nos traz o sentido da vida, nos traz o sentido do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema absolutamente ímpar para a nossa observação. Um tema progressivo, um tema absolutamente atualizado, um verdadeiro desafio para os nossos espíritos das atuais faixa evolutiva em que nos encontramos. Então, o tema, o homem de bem, nos traz todo esta possibilidade de reflexão. Para isso, para nós iniciarmos esse tema, tem algumas coisas que é interessante fazer, pontuar. Primeiro, aquela mensagem que está no Evangelho, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, nós sabemos que Ele é a perfeição absoluta. Nós chegaremos à perfectibilidade, uma perfeição relativa, porque não seremos e não somos Deus. Somos filhos de Deus, não é? Então, esse é um ponto importante. Eu tenho certeza que cada um de vocês está muito longe dessa perfeição. Ou melhor, todos nós estamos muito longe dessa perfeição. E o homem do bem, quando eu for relatando para vocês as características desse homem de bem, eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar desanimados. Porque, puxa vida, ser bom precisa de tudo isso, é tudo isso que significa ser um homem bom, uma pessoa boa. Ixi, eu estou tão longe, isso dá uma canseira. Eu quero dizer, como eu disse, esse tema ele é progressivo. Não é numa existência que você vai se tornar um homem de bem, ou um homem perfectível. Né? Um homem perfeito, dentro da perfectibilidade. Não é, não vai ser. Não vai ser numa existência. Você exercerá diversas existências, quantas forem necessárias para chegar a esse objetivo. E quando você chegar nesse objetivo, você vai estar em Deus, Deus vai estar em ti. Assim como Jesus nos disse, o Pai está em mim, eu estou nele. Né? Olha que lindo isso, essa unidade. Entenderam? Então, primeira coisa que nós temos que observar é justamente isso. Não estou falando para vocês serem esse homem de bem nessa encarnação. Não quero que vocês desanimem. Eu quero que vocês, ao contrário, se animem, porque este é o objetivo da vida. Esse é o objetivo deste mundo existir, do universo existir. Tudo está para Deus. Tudo está progredindo para Deus. Deus cria incessantemente. É maravilhoso isso, é lindo isso. Não é? A nossa vida ela é transcendental. Nosso espírito tem todas as características divinas para chegar a essa perfectibilidade. Então, sem dúvida nenhuma, o homem do bem tem essas características que vai ser dito aqui. No capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu estou falando para vocês, que o homem de bem é uma palestra progressiva, olha o que diz o espírito de Sansão para a Sociedade Espírita de Paris, uma mensagem de 1863. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10º, capítulo 11. Olha o que ele diz. Amai muito para seres amados. Seguirão o seu curso.
esta máxima, ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Então ele está dizendo que nós somos hoje infinitamente melhores do que há 100 anos. Você que está aí, você é a melhor versão de você, é o presente. Se você quer chegar a ser melhor amanhã, é o futuro. Então nós temos que trabalhar o presente. Então o presente é o tempo mais importante de nossas vidas. Olha ele seguindo, falando ainda, ó. Mas vós haveis progredido, vós que escutais, sois infinitamente melhor do que há 100 anos, de tal maneira que vos modificardes para melhor, que aceitas hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade, sobre a fraternidade, que antigamente você teria rejeitado. Pois daqui a 100 anos estarás tu também com a mesma facilidade que aquelas que ainda não podem hoje entender, compreender. Então ele está falando o quê? Que hoje, aquilo que nós rejeitávamos há 100 anos, hoje nós aceitamos. Hoje o conhecimento consegue processar a lógica disso. Daqui a mais 100 anos para frente, nossas ideias serão ainda melhores do que a de hoje. Progresso. Né? Por isso que eu falei que é um tema progressivo. É progresso, é um desafio. É o desafio nosso, é o progresso. Progredir o quê? Progredir o conhecer, o conhecimento e o sentimento. Né? Amor e raciocínio. Essas duas asas que vai fazer com que você voe para as alturas. Porque somos filhos de Deus. Não é? Somos filhos de Deus. Então isso é magnífico. Então, para isso, nós temos que perceber os nossos verdadeiros patrimônios. O que de fato levamos além da matéria? Quando fecha-se a tampa de um caixão pelo fenômeno da morte ou da desencarnação, o que nós levamos como patrimônio? O carro? A casa? Não. Levamos a esposa, o marido, o filho, a filha? Também não. O que de fato é o seu patrimônio que você leva? O seu corpo? Também não. É empréstimo. É claro que quando você desencarnar, você vai ficar com uma cópia quintessenciada desse corpo físico. Será menos material, não é? Mas será um corpo ainda, mas menos material. Esse você leva. A cópia desse. Mas você leva sobretudo, além do corpo, o seu conhecimento e os seus sentimentos. E eu pergunto a vocês, como é que tá esses dois principais patrimônios que você possui? Como é que está? Você trabalha com tanta vontade, com tanta dignidade, com tanta perseverança, como faz para sobreviver nessa dimensão? O seu empenho para ser melhor amanhã, um homem de bem amanhã, é tão significativa e tem tanta importância como a importância que você dá e o valor que você dá à matéria hoje? É de reflexão mesmo, né? É de pensar sobre isso. Então, o homem de bem vai justamente sobressair, né, desse ser ainda ignorante que está em nós, que ainda nos falta mais existências para nós nos tornarmos esse homem de bem. E nós temos que começar uma hora. E essa hora é agora. Né? Esse momento é agora. Século XXI, a era do Espírito, sem dúvida alguma. Então vamos lá para as características do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Olha,
É o item de número 3. Olha só o que diz esse item, que interessante. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Gente, não adianta você ser um justiceiro se não haver o amor. Não é? Então, olha só, a reencarnação. A reencarnação é a prova do amor que Deus tem a toda a sua criação. Quem é nesse mundo que está aqui sem acréscimo da misericórdia pela bênção da reencarnação? Ninguém. Ninguém. Todos nós estamos. Compreendendo ou não compreendendo a reencarnação, estamos sob o jugo da reencarnação. É uma lei natural. Assim como Galileu Galilei falou que nós não éramos o centro do universo, e nós teimamos que éramos, a igreja teimou que éramos, ele deixou que o tempo andasse para que a ciência pudesse comprovar de que a Terra está longe, muito longe de ser o centro do universo. Assim é a reencarnação. É uma lei natural. Todos nós no planeta vão entender a reencarnação. Não fique aflitos por aqueles que não entendem ainda. Cada um está no seu processo evolutivo. Então, olha só que interessante que ele fala aqui, né? Amor, justiça e caridade. O que é a caridade entendida por Jesus? O que significa a caridade entendida por Jesus? Está lá no livro dos Espíritos. A caridade entendida por Jesus é indulgência, benevolência e perdão. Isso é caridade. Não é? Então não é o pacote de arroz que você doa, não é a roupa usada que você doa, não é o quilinho que você leva, não. É o sentimento que você coloca naquilo que você faz. Entende? Então, sim, é importante doar a parte material. Eu vou doar um saco de arroz de 5 quilos. Mas antes, faça uma prece. Deposite o seu sentimento de amor, de saúde, de paz. E diz assim, para aquele que se alimentar desse arroz, receba a saúde, a paz, o amor. Aí você está colocando o que nele? Está colocando a caridade, está exercendo a caridade na sua plenitude. Indulgência, benevolência e perdão. É isso aí, não é? Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica esta lei. A lei de justiça, amor e caridade. Aí ele começa, olha só que interessante. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu um mal, e se fez todo o bem que podia, se deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, e se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquele que ele queria que os outros lhe fizessem. Este é o primeiro item. Esse é o primeiro item do homem de bem. É o item básico. É o item básico, gente. Você, quando dorme, você tem certeza que fez todo o bem que podia? Hein? É de se pensar, né? Você foi útil o tempo inteiro? Tem alguém que se queixa de você? Tudo isso. Olha só quanta reflexão. E aí ele continua, né? Ele vai continuando, que interessante. Outras características do homem de bem. Ele, o homem de bem, ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. E perguntará a ele mesmo, você perguntando para você, se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Olha só que interessante, não é? Então, perguntando para si mesmo. Muito, muito bom, né, gente? É um item, é um ponto importantíssimo para nós iniciarmos essa jornada progressiva do homem de bem. E aí ele continua, está lá no Evangelho. Deposita fé em Deus, na sua bondade, em sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Foi o que eu falei lá no início, né, gente? Nossos verdadeiros patrimônios.
Justamente esses são os bens espirituais. Está acima dos bens temporais. Certo? Fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Ora, se você está cometido por uma doença, não se lamente. Confie em Deus. Pergunte a Deus, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa doença em que estou acometido? O que eu posso aprender com ela, Pai, para chegar mais próximo de Ti? Entende a reflexão do homem de bem? Continuando. Sabe o homem de bem que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações aceitas sem murmurar. Claro. Gente, Deus não castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos com as nossas próprias ações. Falamos aqui de reencarnações. Tudo que nós vivenciamos no presente são reflexos dos nossos próprios atos em existências anteriores. Não tem nada a ver com Deus. Nós negligenciamos a lei. Estamos sob efeito dela, causa e efeito. Entende? Aliás, que a lei de causa e efeito não é essa lei de causa e efeito que nos ensina o Espiritismo, não é a lei física de jogar-se uma bolinha na parede e ela vem ao seu encontro. Vai muito mais que isso. A lei de causa e efeito que o Espiritismo nos ensina, elas têm atenuantes e agravantes. Por exemplo, se eu te insultar, você pode me revidar com um insulto ainda pior, ou você pode me perdoar. Então quebra aquela lei de causa e efeito, de bolinha na parede voltando para você. Entendem? Pode voltar e pode não voltar, depende do outro ser que está sendo insultado. O grau de espiritualidade que essa criatura tenha. Então são coisas muito diferentes uma coisa da outra. Né? Tem valores diferentes. Claro, como simbologia, tudo bem. É compreensível. Mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Nos ensina justamente sobre isso. Né? Sobre atenuantes e agravantes. Somos herdeiros tanto da luz como das trevas. Nós que construímos ou uma estrada iluminada ou uma estrada escura. Não é Deus. Então é justamente isso que está escrito aqui. Né? O homem de bem, ele sabe das dificuldades da vida, das suas dores, de suas decepções, né? E ele sabe que são provas e expiações. Ele tem claramente sobre isso. Então aceita sem murmurar. E não pede para Deus, Pai, me tira essa prova, Pai. Não, muito pelo contrário. Pai, me dá forças para superar a prova. Pai, me dá amor. Você veja só que interessante que Deus não te dá amor. Deus te dá meios para você desenvolver o amor. Pai, me dá fé. Pai não te dá fé. Deus não te dá fé. Deus te dá meios para você desenvolver a sua fé. Não é? Não é isso? É isso aí. A nossa vida é uma escola. Estamos aprendendo, porque nós somos ainda espíritos ainda muito infantis a nível, a conceitos espirituais. Muito infantis. E continua o homem de bem. Não vamos perder esse foco. Olha lá, que interessante. O homem de bem, possuído de um sentimento de caridade, benevolência, indulgência e perdão, é de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. O homem de bem, ele paga o mal com o bem e toma a defesa do mais fraco contra o mais forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Que interessante, hein, gente? Que lindo isso. Não é? Como é que você age quando você é insultado? Como que você age quando o mal está sobre você? Você age com o bem ou você age com o mal? Hein? Como é que você age? Então é aí que está o seu nível de evolução. Entende? Olha outra característica do homem de bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. Nos faz ditosos aos outros. Ele se faz ditoso aos outros. Tanto nas lágrimas que enxuga, como nas consolações que ele leva aos aflitos. Nossa, que lindo.
Que lindo, né, gente? Enxuga lágrimas, consola os aflitos. E agora vem na minha cabeça aqui. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que promovem a vida. Lindo, né, gente? É maravilhoso. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Ser bom, eu não quero que você seja bom porque você não quer ir para o inferno. Eu quero que você seja bom para você ser feliz, para que você tenha liberdade, para que você tenha paz, para que um dia você possa encontrar Deus em ti, em você mesmo, e não de não ir para o inferno. São conceitos muito materiais, não é? Vamos expandir nossas consciências, conceitos mais universalistas, não é? Não é bonito, gente? Não é interessante isso? Não é um exercício em tanto? Então, sem dúvida nenhuma, que nesse item, ele está falando sobre o quê? Pagar o bem com o mal, sacrificar seu próximo interesse à justiça. Ele está nos ensinando o quê? A beneficência, o exercício da caridade. Outra coisa, outro ponto. Vamos para outro ponto, hein? Olha só que interessante. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta. Isso eu já falei, né, gente? Nos fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações aflitos. Isso eu já falei. Vamos para o outro, então. Isso é beneficência. O homem de bem, ele é bom, humano e benevolente, para com todos sem distinção, tanto de raça como de crença, porque vê todos os homens como seus verdadeiros irmãos. Alteridade. Abaixo ao preconceito. Somos todos filhos do Pai. Nascemos todos simples e ignorantes, como está no livro dos Espíritos. Para que o preconceito? Nosso país, o mundo é preconceituoso, não só por raças, mas por posições sociais, por cultura. Criatura que não conhece é ignorada pela sociedade, porque é aquele que sente-se mais evoluído, com mais conhecimento, ignora o outro que não sabe ler nem escrever. E aí vai vários outros preconceitos, de todos os gostos, formas e jeitos. Não é? Somos todos irmãos, gente. Todos irmãos em Deus. A sua indulgência para com o próximo, a sua benevolência para com o próximo, o perdão para os seus inimigos. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Isto é o valor da caridade. Né? Isso que está muito bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 12, amar os vossos inimigos. Dá uma lida para vocês verem. Não é? Como é lindo, como é interessantíssimo. Nos ajuda nesse progresso do homem de bem. Tenho certeza disso. Seguindo as características do homem do bem. Vamos lá. Não tem ódio. O homem de bem não tem rancor. Nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então Deus o perdoa no mesmo padrão em que ele o perdoa. E como é que está o seu perdão? Está ainda com essas algemas? Está na hora de desatar. Vingança. Não adianta você ter um sentimento de vingança por alguém, meu filho, e a um tempo religioso tomar passe. Você vai ficar 1 milhão de anos tomando um passe com esse sentimento vingativo. Resolva o seu problema vingativo. Resolva o seu ódio, o seu rancor. Entende? Claro, o Espiritismo é uma escola de espíritos. Você pode ir lá para aprender a amar. Para que você possa entender o ódio, o rancor, a vingança, modificar esses sentimentos, utilizar isso ao seu favor, ao progresso. Porque o Espiritismo é a escola de almas. Entende? Vai lá conversar com a gente. Muito legal. Não é?
O Espiritismo nos proporciona a consolação, mas saia absolutamente desse campo vibratório de rancores, mágoas, vinganças. Não adianta você rezar, adianta você fazer, agir, né? Agir em direção ao amor, ao perdão, à humildade. Sem dúvida alguma. Ô, gente, depois que vocês passam dos 50 anos, vocês vão perceber uma coisa interessante. O que é importante não é a verdade. Sabe o que é? É a felicidade. Eu estou nesse padrão. O que é importante para mim não é verdade, é a felicidade. O que adianta estar discutindo por alguém sobre verdade? Me magoando, tendo rancores, ódios, porque as pessoas pensam diferente de mim. E deixando a felicidade embora. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta você ter a verdade se você não tem a felicidade. Seja feliz. Procure a sua felicidade. E quando você começa a tirar esse peso que está sobre você, você vai sentir muito mais leve. A vida vai ter um sentido muito, muito diferente. E isto é uma característica do homem do bem, né? É justamente isso, aquele que utiliza o perdão, o auto-perdão, né? Amar a si mesmo, amar o próximo, é a máxima do Cristo, né? É a máxima revolucionária do Cristo. Continuando as características do homem de bem. Não tem ódio. Já falei essa aqui, ó. É indulgente. Outra característica. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que eles mesmos têm necessidade de indulgência. E se lembra dessa palavra do Cristo. Aqueles que tivessem pecado, atire a primeira pedra. Indulgência, gente. Indulgência é aquele perdão que requer força, coragem, disciplina. A indulgência implica, né, gente, desse sentimento que nós temos profundo de egoísmo, não é? De orgulho, principalmente, certo? Para um reconhecimento interior, uma mudança comportamental. Então, a indulgência oferece tudo isso. É ser indulgente. Ora, para que eu vou exigir ao outro perfeição se eu não sou perfeito? Estou em perfeição. Estou longe de ser um homem de bem. Para que eu vou exigir ao outro aquilo que eu não sou? Então não vamos tirar a pedra, né, gente? Não vamos atacar, né? Quem é que está sem pecado, como diz, aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. Quem é que está sem nesse mundo? Ninguém. Ninguém está. Se ele, mestre, que é o nosso mestre, foi e é o nosso mestre, não a condenou, quem somos nós para condená-la? Não é? Interessante. Olha só as características do homem de bem, onde vai. Outra característica do homem do bem. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros e nem pôr esses defeitos em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. A benevolência aí. Olha, gente, estamos falando de caridade, né? O que ele está falando aqui? De benevolência, né? Para que eu vou procurar um defeito no outro, né? Certo? Pôr esse defeito em evidência para todos ver. Então, quando houver necessidade de alguma coisa, faça sempre por sentido do bem, não do mal. Né? Jesus ressalta sempre o que nós temos de melhor. As trevas sempre vai ressaltar o que você tem de pior. Aí tem que ver em que lado você está. Entende? Se você ressalta sempre o que é de pior numa pessoa ou o que é de bom nela. Está a serviço de quem? Do bem? Da luz ou da escuridão? Porque isso vai depender do seu futuro. Ação e reação, atenuantes e agravantes. Lembra? Olha como nós construímos a nossa própria estrada. Então, esse homem de bem traz justamente isso, né? Sempre procura o bem para atenuar o mal. Essa é uma outra característica do homem de bem.
Não tenta fazer valer o seu espírito e nem o seu talento às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Lindo, né, gente? Sempre em situações de humildade. O homem de bem não se envaidece pela riqueza ou vantagens pessoais, sabedor de que são tudo um empréstimo. Você tem nada nosso. O planeta é empréstimo, o universo é empréstimo, o corpo é empréstimo, tudo é empréstimo. Não é? E tudo é empréstimo. Então ele tem consciência plena disso. Então ele não vai se envaidecer pela riqueza, né? E nem pelas vantagens pessoais. Muito pelo contrário disso. Continuando. Se nas relações sociais algum homem se encontra em sua dependência, trata-o com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. O homem do bem usa sua autoridade para erguer a moral e não para esmagar. Para erguer e não para esmagar. Ele eleva, não esmaga, não constrange. Não é? Outra característica do homem do bem, olha só. Se o homem de bem é subordinado, ele compreende os seus deveres e se empenha em cumpri-los ao bom grado. Isso é dedicação ao Pai, né, gente? É dedicação ao Pai plena. Essa é outra característica do homem de bem. Sabe dos seus deveres. Hoje nós estamos numa época que todo mundo quer para si, né? Esquece dos deveres para com o outro. Quer tudo para si, quer os seus direitos, mas esquece os seus deveres. Certo? Então vamos lá. Como está o nosso dever, não é? Para com o Criador? O homem de bem, enfim, olha só quantas coisas nós falamos do homem de bem, hein, gente? O homem de bem, enfim, respeita no seu semelhante todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Aí ele continua, gente. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem. São quem quer, mas quem quer que se esforce para possuir essas qualidades estará num caminho que conduzirá às demais. Então não são todas as características de um homem de bem. São algumas. Se você cumprir todas elas, você vai conhecer as demais. Não são todas. Olha o nível espiritual que somos todos nós. E a gente, na santa ignorância, achamos que somos perfeitos. Achamos que conhecemos. Achamos que perdoamos. Achamos que somos indulgentes, benevolentes. Achamos que somos pessoas que perdoam. Fazemos todos os bens que consigamos. Enxugamos lágrimas. E levantamos aflitos. Sempre questiona a sua consciência se fez todos os bens que podia. Se foi útil o tempo inteiro. Respeita o direito do outro. Não é preconceituoso. Utiliza da humildade e do perdão. Olha só. Essa, gente, é a base do homem do bem. Tem outras para frente que nós vamos conhecer. Talvez além túmulo. Vai depender do nosso interesse. Né? Em nosso interesse. Então fica aqui. Meu abraço carinhoso a vocês. Acredito que seja um material suficiente para nós refletirmos. Um beijo enorme no seu coração. Se esforce. Esteja com Deus, porque Deus está contigo. Viu? Deus nunca nos abandona. Deus está contigo. Sempre está contigo. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. Se nós não nos sentimos assim, é porque as nossas ações no passado não foi tão direcionado ao bem assim. Então estamos sobre
o efeito da ação. Mas vamos mudar esse cenário. Juntos vamos para Deus. Você, seja bom para ser feliz. Um beijo no seu coração e até mais ver.